Como lidamos com as polaridades do mundo, né? Esses opostos, esses lados que parecem que são opostos, mas que são complementares, né? Já vou chegar lá. Sem que isso nos afete, né? E eu já vou dizer que isso é impossível, né? O mundo externo, ele sempre vai nos afetar de alguma forma. E em primeiro lugar, então primeiro chega o coletivo, depois a gente consegue, né, enfim, com esse discernimento, reconhecer o que sou eu, o que é o mundo, e aí voltar para esse centro, né? Voltar para um ponto de equilíbrio, talvez, que a gente tenta construir, porque eu nem sei se a gente consegue construir tão fortemente, sabe, um ponto de equilíbrio como a gente espera. Talvez essa seja uma das buscas humanas, uma das buscas pelas quais talvez a gente nunca chegue, nunca alcance, mas é uma busca ainda assim. Então, o equilíbrio, e a gente precisa também ressignificar talvez esse conceito, ou até defini-lo, né, de uma forma um pouco mais concreta, porque equilíbrio não é você negar nessas dualidades, não é a ausência, né, de emoções, de sentimentos, muito pelo contrário, é você encontrar um ponto entre essas polaridades, um ponto em que você se encontra, em que você permanece, em que você se reconhece, né? Em que você, muitas vezes, mesmo no meio do caos, mesmo no meio de todas essas polaridades que o mundo existe, que até você também carrega, você conseguir estar ali em pé, você conseguir se manter, né? Então a gente já pode dizer que o equilíbrio não é algo linear, não é um espaço interno que a gente encontra e depois de encontrado a gente nunca mais se perde dele, muito pelo contrário, né? A gente tem essas polaridades também que vão nos conduzindo, e tem um conceito bem bacana da psicologia ambiental. Olha, eu estou estudando ainda, tá? Psicologia ambiental, não sou super expert, mas tem um conceito de ambientação, e que é muito interessante porque ele fala que assim, qualquer alteração externa no mundo, e aí ele fala, por exemplo, das ruas, dos espaços em que, enfim, a gente transita também, qualquer alteração ali, imediatamente tem um impacto no nosso mundo individual e subjetivo. Por mais que a gente não perceba, né? Pode ser muito sutil, mas existe sim alguma coisa que se transforma dentro de nós. Então é esse coletivo que vai nos moldando também. E aí depois, né, que a gente tem esse primeiro impacto, aí a gente consegue assentar, fazer essa separação do eu, do mundo, né, daquilo que é o fora, a percepção inclusive dessas dualidades que existem dentro e fora de nós, inclusive. E aí a gente volta, talvez, para esse ponto, se a gente já o encontrou em algum momento, né? Porque se a gente não encontrou esse ponto ainda, a primeira missão é encontrá-lo. Qual que é o lugar dentro de você que ele é neutro, né? E eu vou fazer bem aspas aqui nesse neutro, porque não existem neutralidades, mas é o lugar em que você consegue estar como, talvez, observador de si mesmo, né? E aí existe uma possibilidade de transcender essas polaridades, né? Esse quente e frio, né? A raiva e o amor, né? A gente consegue transcender, porque é tudo a mesma coisa, né? A gente consegue transcender a paz e a guerra dentro de nós, né? Então, só alguém que consegue passar por esses extremos, que consegue estar nessas polaridades, é que vai conseguir também encontrar esse ponto zero. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. A gente às vezes vai ter que explodir, a gente vai ter que reconhecer, sabe? O que é a raiva que existe dentro de mim. A gente vai ter que sentir, né? Enfim, a tristeza que permeia muitas vezes o meu campo, né? O meu mundo. A gente vai ter que se conectar com a dor do mundo, né? Para que a gente possa também reconhecer o amor, para que a gente também consiga descobrir o que é alegria no meio de tudo isso, né? A gente passa pelo caos que é cosmos, né? Então tudo tá conectado, nada tá fora do lugar, nem internamente. E é muito interessante, aí vou trazendo uma outra referência, que na psicanálise, né? A psicanálise explica isso, que muitas vezes a gente tem um discurso, mas o nosso comportamento ele é o oposto daquilo. Né? Eu escuto isso muito na clínica, né? As pessoas chegam para mim e falam assim, não, porque assim, eu quero ser cuidado ou cuidada, né? Enfim, eu quero sim compartilhar, eu não quero ficar sozinho, né? Eu quero ter relações em que vão existir trocas, em que a gente tem uma relação igual.
Esse é o discurso. E na prática, o que a gente vê é o oposto disso. São pessoas, sabe, que fazem tudo sozinhos, que não querem compartilhar, que têm medo desse compartilhar, que são super independentes, e aí no sentido de não, enfim, de não permitir ser cuidado. Não, eu me viro, né? Eu quero ser cuidado, mas eu não deixo que o outro cuide, né? Então existem sempre esses conflitos. E aí, para exemplificar, eu quero ler um trechinho aqui do livro do Joseph Campbell, Mito e Transformação, em que ele cita Freud. Então ele fala assim, ó: quando o seu ego tem um plano e você comete uma besteira que o atrapalha, é como se outra pessoa se intrometesse e destruísse o seu plano. Você que se intrometeu, que se interrompeu. Tô sem meu óculos, né? Mas é você se interrompeu. Você se esqueceu de algo. Freud abordou isso com muita propriedade. Esse esquecimento semi-intencional chama-se lapso freudiano. Você simplesmente se impede de fazer o que precisa, o que pensava querer fazer. O seu outro lado se manifesta. Vem daquela parte inconsciente do self. O self é a totalidade. E se imaginarmos como um círculo, o centro desse círculo seria o centro do self. O seu plano de consciência, porém, está acima do centro, e o seu ego está acima do plano da consciência. De modo que existe um aspecto subliminar do self que você desconhece e se interage constantemente com o ego, né? Ou seja, né, é justamente isso. Às vezes a gente fala que quer algo, mas a gente faz o oposto disso. Então, observa, sabe, quais são as polaridades que você vivencia e como que o mundo, né, e as polaridades do mundo também tingem, sabe, o seu self, tingem o seu ser, e como que você pode encontrar esse ponto de equilíbrio entre, né, toda essa causalidade, para que você consiga transitar entre essas polaridades e encontrar esse ponto para você se reencontrar, se reconectar, se reabastecer e aprender sobre si, para depois voltar para o mundo de uma forma diferente, né? Então, esse ponto de equilíbrio ele também pode ser transitório, ele também é um ponto de passagem em que a gente vai experimentando nessas dualidades, essas polaridades do mundo e essas polaridades e dualidades dentro de nós, emocionais, né, e vivenciais, e a gente tem esse ponto em que a gente transita, em que a gente se reencontra, se reabastece para então viver nesses dois lados, né, nesses dois extremos. Bom, é isso que eu queria trazer hoje, espero que tenha ficado claro. Eu tô um pouco confusa por esses dias, eu sempre fico, né, naquela semaninha mais confusa, mas enfim, tô aqui, se tiverem dúvidas, podem comentar aqui embaixo. E é isso, um beijo e até a próxima semana.